Ok, boa noite a todos. Hoje é a Procim do dia 24 de maio de 2021. A frase de hoje da Procim é sobre ânimo. Ânimo é sinônimo de triunfo. Devemos manter bom ânimo e otimismo em nossas vidas, não somente para nós, mas também para contagiar os compassageiros de evolução, com o exemplo de nossa automotivação, do Lexio de Orto Pensatas. Hoje nós vamos começar com a Barberini. Pode falar agora, Tânia? Ok, boa noite a todos. Boa noite. No início, como sempre, eu direcionei energias ao aproximário, fiz uma boa circulação, entrei em EV, e aplicando o arco, né, no Carlos, eu senti o acoplamento com o amparador, as energias saíam em vórtice, né, das minhas mãos, bem volumosos, né, assim, um fluxo volumoso, e eu vi, né, assim, como se ele estivesse no escuro, e eu vi aqueles olhos, né, vários olhos brilhantes, assim, enquanto eu estava aplicando o arco. Quando eu recebi o arco, eu senti uma boa energia, estava precisando bastante hoje de energia, e que me fez muito bem. Assim, energia forte, quente, estava com frio e fiquei bem melhor. O pilar, para mim, ele girava muito rápido, e daí eu percebi que aqueles olhos eram aqueles amparadores que assistem enviando energias com o olhar, né? É como se o Carlos estivesse lá no aproximário e eu estivesse aplicando o arco voltaico nele, lá no aproximário, porque logo em seguida, a mesma coisa que eu vi quando começou o pilar, né? E esses amparadores estavam ali fazendo, né, assistência com o olhar. E eu coloquei várias pessoas no círculo, no centro, com sims e cosiexes para serem assistidas. Já nas centrais, a que eu tive mais percepção foi no da fraternidade. Aí eu tive a percepção do Roberto, da Luzilene e o Albino novamente. Não sei, será que eles estão, hipótese, estão trabalhando juntos, né? E aí quando vem os três, né, aqui na Procim também. Uma hipótese. E nas outras eu senti, assim, as energias, tal, mas não tive percepção, foi só exteriorização. No bolsão, eu exteriorizei para os países que estão em guerra, para a Índia, para a África, para o Brasil, em especial Brasília e São Paulo, e exteriorizei as melhores energias para os amparadores utilizarem da melhor forma possível, onde houver mais necessidade, porque há tanta necessidade, tanta demanda, né, de energia, e eu fiquei até o final, assim, exteriorizando. Terminei antes do tempo, gozado. Eu senti que demorou o bolsão para passar o tempo, e eu acabei terminando antes do tempo a atividade, né, para encerrar a atividade. Mas terminei bem, estou bem, e uma ótima semana a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa semana, Tânia. A Isabel entrou logo depois, pode falar agora? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Isabel. Bom, eu entrei, comecei um pouco incomodada, me sentindo um pouco de mal-estar, e logo eu vi uma porta preta. Aí eu quis passar por aquela porta, mas fui impedida por umas mulheres, pareciam guerreiras. E logo essa porta ela se abriu e uns extraterrestres diferentes, eu nunca tinha visto. Como é que eu vou falar? Não é que eles eram do mal, mas a energia não era compatível com a nossa. E elas fechavam aquela porta, elas faziam bastante força para fechar, e eu fiquei ali exteriorizando energia, minha cabeça começou a doer demais, junto com aquele mal-estar. Aí, na hora que entrou no arco, eu aplicando nos de Israel, eu ainda sentia muita dor de cabeça e mal-estar, e é como se o meu amparador, o amparador dele ali, fizesse a troca de arco com ele, eu não estava em muitas condições. Então, eu vi pelo coronário de Israel sair muita luz,
e um extraterrestre também diferente, que eu nunca tinha visto, acima do aproximário, ele muito grande mesmo, ele como se estivesse realmente fazendo um escudo ali em cima do aproximário. Aí eu recebendo de Israel, eu senti muito calor, e assim a dor de cabeça e o mal-estar foi passando. Aí foi ficando melhor, No Pilar ele rodou muito rápido, e fluiu bem. E assim, eu vi bastante criança no Pilar, bastante criança mesmo. Nas conexões, é como se eu tivesse o tempo todo caindo. Eu caía, suspirava, eu sentia que eu estava suspirando forte e entrava em EV. Daqui a pouco, de novo, a mesma sensação. Fiquei o tempo todo como se eu estivesse caindo, eu suspirava forte e entrava em EV. No Bolsão, eu trabalhei na minha oficina e depois eu estava num campo de batalha, mas eu ali no meio, sabendo que era uma batalha, e eu vi muitas crianças e mulheres correndo, e eu fiquei ali, comecei a sentir dor de cabeça de novo, mal-estar novamente, e depois, no final, parece que foi melhorando, assim, achei que passou muito rápido. Quando eu vi, já tinha acabado. Eu acabei bem, estou bem. Obrigada, viu, gente? Tchau. Boa semana, Isabel. Vamos pegar aqui pela a ordem aqui. A Silvana pode falar agora? Já anotou, Silvana? Ela não ouviu. Silvana, você pode falar agora? Está sem som. Está sem som o seu, Silvana. Ainda está sem som. Não conseguiu ligar, não? Agora acho que consegui. Deu aí? Agora sim. Agora Desculpa. em alto e bom som. Meu filho instalou uma coisa nova aqui para mim, estava meio perdido. Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fiz a retirada do ectoplasma antes de começar, né? Para verificar se ficava mais leve, tudo, né? Eu senti no primeiro momento, na conexão, na fase 1, uma serenidade, senti já o campo muito gelado, né? Um tremor interno, e eu já comecei a sentir os olhos pulsando muito. Eu tenho sentido, assim, esse aquecimento nos olhos, e aí na conexão eu já senti ele pulsando forte. Na fase 2, recebendo do Gotardo, eu comecei a sentir uma serenidade, uma calmia, um calor que entrava pelo meu frontal e me proporcionava assim uma paz muito grande. Eu fiquei bem tranquila. Aplicando dele, a energia ficou fria na hora e formou uma névoa branca em cima da cabeça dele. Eu comecei a sentir pela minha narina esquerda começar a escorrer um líquido, né? E começou a ter essa coceira, tudo, e a sensação de tranquilidade. No pilar energético também se formou rapidamente, o campo estava frio, eu bocejei bastante, comecei a sentir a esterilização pelos palmos-chakras, pelos frontochakras e pelo chakra básico. Bastante lacrimejamento também, e os olhos continuavam pulsando. Nas conexões, eu entrei nas conexões, e o que me chamou mais a atenção foi nos planetas irmãos, que eu entrei num círculo de energia branca bem quente. E aí eu comecei a rodar nesse círculo junto com várias outras consciências. Aí eu me descoincidi e me perdi. Eu voltei na serenosfera flutuando, estava me sentindo bem tranquilo. Quando eu entrei no Bolsão, eu fui enviando energia ao planeta, né? Eu percebi o planeta rodeado por uma névoa branca e escura, estranha. Comecei a mandar energia de paz, de saúde, de fraternismo, e ouvia muita gente falando, muita gente conversando, muito, muito barulho. Eu comecei a escutar, né? Eu descoincidi de novo e a energia ficava se alternando entre quente e fria. Eu escutei alguém falando, explicando em português e em inglês sobre a série X para consciências recém-dessomadas. E
eu tive a sensação de ter vivenciado muitas outras coisas, mas eu não consegui rememorar. Eu terminei uns 5 minutos antes, mas terminei bem. Obrigada a todos, viu? Uma boa semana. Obrigado, boa semana. Do meu lado esquerdo, a Vali, pode falar agora, Vali? Boa noite, vocês estão me escutando Olá. bem? Tudo bem. Então, tá bom, que eu troquei o equipamento aqui também, então eu que fazer um teste. Na fase 1, eu estava muito tranquila, a preparação foi muito boa, consegui instalar o EV, então estava bem existencial. Na fase 2, ao eu receber Não sei para vocês, mas para mim está muito baixo aqui. tá Não estou baixo, escutando nada. não, Eu também não. Fala um pouquinho mais alto, tá mais perto disso, Vali. dá para melhorou? Melhorou. Na fase 2, no ato, eu recebendo da Cris, eu senti o fronto chakra e o cardíaco pulsar bastante e meu corpo formigava muito. E me senti um bem-estar muito grande. E ao aplicar minhas mãos que pulsavam muito, já saíam jatos de energia e eu vi assim uma pedra verde, assim, uma esmeralda assim na cabeça da Cris e descia uma luz verde por todo o corpo dela e eu também, ao aplicar, eu senti assim, muita paz e alegria. Na fase 3, no pilar, me vi no aproximarem, os todos em roda, e eu só vi assim, muita névoa branca. Foi só essa percepção que eu tive. Na fase 4, eu acompanhei algumas, mas não tive assim, nenhuma percepção. E na fase 5, na evolução, eu exteriorizei bastante energia hoje assim, pelo cardíaco. Eu senti assim como se tivesse aberto, assim, como se fosse parece um cano, assim, de tão aberto que estava o meu cardiochakra. Mas eu senti assim, bastante paz e em determinado momento eu vi assim um ser todo branco e só com um olho assim no meio, né, do rosto, assim. É difícil de descrever, né? Eu nunca tinha visto, mas eu acho que eu já vi alguém falar desse ser. Eu senti bastante frio e eu achei também que passou bem rápido essa fase. Tive também bastante banhos energéticos, senti bastante refluxo, e foi muito tempo. Estou muito bem, e boa noite a todos e boa semana. Boa semana, Vali. Obrigado. Obrigada. Obrigado. O Newton e a Thalma, por gentileza. Boa noite. A primeira fase, na preparação, eu comecei já sentindo muita energia, muita vibração no meu corpo, e foi muito fácil alcançar o estado vibracional e perceber o aproximário. Lá eu percebi a presença apenas do Gotardo. Foi interessante, foi a única presença que eu percebi. Durante a fase 2, no arco voltaico, recebendo, eu senti muita tranquilidade, muita energia. E aplicando no Newton, eu senti como muita energia nas minhas mãos e como se a para-cabeça dele estivesse recebendo uma massagem. Foi bem interessante. Durante a fase 3, no pilar energético,
senti a energia fluir muito tranquilamente e levei para o centro o meu pai, que está muito grave na UTI, com saturação muito baixa, pressão muito baixa, já entrando em falência dos órgãos, e eu dediquei todo o trabalho da Procin de hoje para ele. Durante as conexões, sinceramente, eu só escutei a primeira e depois eu tenho a impressão que eu me descoincidi, não me lembro de ter escutado as outras, mas me lembro de ter tossido durante essa fase, ter tossido bastante. Durante a fase 5, dediquei todo o tempo a mandar energias para o meu pai, lá na UTI, e já no finalzinho, eu senti uma dor muito forte subindo pela minha perna e chegando até o meu cardíaco. Tossi bastante e quando eu senti essa dor muito intensa no meu cardíaco, não sei por que, eu comecei a chorar. E aí depois eu comecei a respirar profundamente e desassimilar, e desassimilei, e respirei bastante e terminei bem e estou bem. E desejo uma boa semana para todos. Boa noite. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? A preparação foi muito boa, a gente bota aquela musiquinha, né, aqui antes, fica tranquilo, né? O trabalho de preparação, o campo, eu senti o campo bastante homeostático, quando nós já nos acomodamos para fazer o trabalho. Mas senti a temperatura um pouco quente, né, no campo, talvez um pouco mais aquecida do que o normal. No arco voltaico, ao aplicar as energias, apliquei bastante energias revigorantes em Talma, com acalmia, com tranquilidade. Me veio uma sensação um pouco de ansiedade, que eu achei super normal sentir. E ao receber, eu senti energias bem tranquilas, eu senti um pouquinho fiquei um pouquinho descoincidido, não muito, mas eu senti uma certa descoincidência. No pilar energético, eu acompanhei a formação do pilar, eu tive um acompanhamento muito interessante dessa vez, eu acompanhei realmente uma formação até um pouco mais densa do pilar, e senti as energias um pouco, tive uma sensação de anestesia durante esse processo. Nas conexões, eu acompanhei cada central energética, fui acompanhando, não perdi lucidez em nenhum momento. O interessante é que, em determinada ocasião, que foi mais ou menos na central da verdade, e a partir daí se manteve nos planetas irmãos, nos evoluciólogos, se intensificou nos evoluciólogos, isso na serenosfera, foi uma pressão na minha cabeça, na verdade, na minha paracabeça, uma pressão assim houve um entupimento nos meus ouvidos, eu senti um entupimento deles e um movimento, esse entupimento para mim era como se fosse a pressão, como se fosse fazendo uma pressão aqui. E na altura do meu coronochakra, um movimento no campo energético muito grande, movimento até fora do normal, no campo energético para a cabeça. Eu sentia, eu não tenho cabelos aqui, eu senti como se os meus cabelos estivessem balançando aqui, né? Deve ser uma sensação, uma retrocognição, né? Deve ser o desejo. Deve ser uma retrocognição do período do... Pode ser, né? Um período de um cabelo que tinha... Da época que eu conheci ele. Mas, sério, eu senti como se meus cabelos estivessem movimentando aqui em cima. Né? Então, só para poder passar
mediante assim, a narrativa, a sensação. Né? Para vocês que têm os cabelos fartos, né? Exceto o Carlos, lógico, que tem um cabelo farto, para poder ver que essa sensação, né? Eu achei muito interessante isso, um movimento muito grande, assim, como se tivesse um vento batendo no cabelo aqui em cima. Carlos, a gente não tem essa sensação assim no intrafísico, não. Não tem. Já foi tempo. Então, foi só para passar, né, a ideia de como é. E, então, um movimento, que eu achei esse movimento interessante no Corona Chakra, atípico, foi atípico para mim, realmente. No bolsão, eu exteriorizei bastante energia para assistência, estabeleci alguns alvos dentro da minha oficina, e o campo esfriou bastante, né? E, em determinado momento, eu comecei a ouvir a Tominha chorar, né? E aí, nesse momento, eu passei a exteriorizar para ela, né? E interessante, eu comecei a exteriorizar, eu acho que foi instintivo, né? Comecei a exteriorizar pelo meu cardiochakra para ela, e ela disse que sentiu essa dor no cardiochakra. Foi interessante, porque foi assíncrono, né? Então, terminei bem, não perdi lucidez em nenhum momento, e o que eu saliento assim, que muito interessante foi essa sensação de movimento no campo energético do meu, movimento muito atípico do campo energético do meu coronochakra. Muito bom, tranquilo, obrigado pela oportunidade, agradeci ao Amparo, agradeço a vocês também pela oportunidade do trabalho, e que tenhamos aí uma excelente semana para todos nós, tá bom, pessoal? Obrigado. Você está sem microfone. Eu coloquei agora. A Virgínia e o Walter, desculpa. Bom, boa noite a todos. Na fase 1, igual a Thalma falou, o campo estava muito potente, tudo ficava vibrando, estava tudo vibrando, foi muito fácil instalar o estado vibracional para mim também. Na fase 2, recebendo do Walter, eu senti um formigamento no corpo todo, muitos bocejos e muitos banhos energéticos. Exteriorizando, a temperatura aqueceu bastante, senti um bloco de energia em volta da cabeça dele, a energia era bem densa, parecia uma gelatina. Meus palmochakras ficaram extremamente ativados. Na fase 3, mentalizei todos os aproximadores no aproximário da CIPEC, senti muita pressão na têmpora direita, uma leve dor de cabeça, e veio à minha mente meu pai já dessumado. Na fase 4, na central extrafísica de energia, percebi um formigamento no rosto, palmos e plantos chakras muito ativados. Na fraternidade, tudo começou a vibrar, eu entrei em EV espontâneo, e aí ficou dessa maneira até chegar no bolsão. No bolsão, a temperatura gelou de repente, comecei a sentir muitas coceiras no rosto, exteriorização o tempo todo, trabalhei a minha oficina, a saúde do planeta, e pensei muito na política do nosso país. Estou muito bem, agradeço a oportunidade, uma excelente semana a todos. Boa noite, pessoal, tudo bem aí? Então, na fase 1 foi interessante, eu já me descoincidi bastante na fase 1 e fiquei acoplado com o amparador já desde o início, portanto, da Procim, e fiquei acoplado a esse amparador até o final. Já na fase 2, no arco voltaico, continua esse acoplamento, exteriorizei bastante energia para a Virgínia, deu para sentir uma grande movimentação energética na paracabeça dela, na cabeça, e depois, no final, um padrão bastante equilibrado das energias do contexto aí geral. Recebendo, eu senti bastante pulsação no nucal, no frontal, e depois eu senti um zumbido no ouvido direito, muito calor, e foi
acrescendo uma sensação de bem-estar, de acalmia, e terminei bem na recepção do arco voltaico. Já no pilar também, conectado ainda com o amparador, a gente colocou o aproximário como alvo interassistencial, e nas conexões continuou também esse acoplamento com o amparador, exteriorizando bastante energia. Eu percebi mais no Planetas Irmãos, né, um rapport maior nessa parte dos Planetas Irmãos, e no Bolsão continuou o acoplamento, muita descoincidência, muita exteriorização, bastante ectoplasmia, e assisti também a minha oficina, e é interessante que no final, na desassimilação, eu fiz a retirada do excesso de ectoplasma. Então, ao invés de fazer no início da Procim, eu fiz no final, na desassimilação. E durante essa eliminação de excesso de ectoplasma, eu senti também bastante relaxamento, bocejo, um bem-estar, um alívio, uma sonolência. Então, eu percebi que também, na fase da desassimilação, talvez seja importante a gente fazer a retirada de um possível excesso de ectoplasma, porque durante a Procim, como a gente acaba exteriorizando o processo todo de ectoplasmia, de repente a gente acaba a Procim com excesso ainda, né? Então, me veio assim, vamos fazer uma retirada aí do excesso e deixar o ectoplasma aí para o encaminhamento interassistencial. Então, foi interessante essa vontade de retirar o ectoplasma, talvez por conta, né, do amparador, do acoplamento, mas me senti bacana. E como a Tânia falou também, acabei bem antes do término. A Virgínia também acabou, ela não comentou, mas nós acabamos bem antes do término normal da Procim. Foi interessante. Mas acabei bem, muito bem, agradecido pelo acoplamento, pela oportunidade de assistência, e uma boa semana a todos aí, tá bom? Falou. Tchau. Cris, pode falar agora. Oi, pessoal, boa noite a todos. Então, eu percebi a mobilização tranquila, o campo azul no aproximário, e eu vi algumas consciências com capas, tipo chapeuzinho vermelho, sabe? Assim, mas só que essas capas eram em azulão, mas naquele modelito. E eu não conseguia ver o rosto, mas eu senti uma energia masculina. Mas eu não sei nem dizer se eram ETs ou se eram terráqueos mesmo, não sei dizer, tá? E também não sei dizer se eles estavam em cadeiras sentados, como se estivesse na parte de trás do aproximário em círculo, mas eu não sei dizer se as cadeiras voltavam junto com eles ou se era tudo muito grande e as cadeiras e eles, enfim, não sei dizer, tá? No arco com a valia, ao exteriorizar, eu percebi uma energia amarelo-dourada saindo, e ela é engraçado, porque normalmente assim, a gente associa, ou eu associo o coração com os palmochakras, e dessa vez a energia saía muito forte do meu abdômen, envolvendo ela. Depois, em algum momento, a impressão que eu tinha é que a energia que chegava nela e meio que rebatia para a filha dela, que é a Nayara. Ao receber, eu percebi meu campo se intensificar muito, e espécie de cócegas, né? Parecia que estavam mexendo assim no cal chakra, e nesse chakra aqui que eu esqueço o nome dele, sabe? Que ele fica nessa junção aqui com o couro cabeludo. No pilar, para mim, ele se formou rapidamente e também aleatoriamente, assim, aquela confusão, mas tudo bem. E, de novo, eu visualizei os capas azuis, tá? Que é o nome que eu dei, mas não tenho ideia, e eles volitavam no aproximário. E também me vieram sugestões para questões pessoais. Nas conexões, o que me chamou mais atenção foi que eu não consegui ouvir a central, de repente, estava na fraternidade e foi para os planetas irmãos. Mas cadê a da verdade? Não sei o que aconteceu com ela. Não escutei.
Na fase 5, várias vezes eu observei meu campo se intensificando muito, não sei dizer se espontaneamente ou se estava sendo patrocinado, e muita energia era exteriorizada. Também pensei no México e na Antártica, também não sei porquê. Em algum momento as minhas mãos se levantaram para exteriorizar as energias. Eu me vi em corredores de hospitais, eu entendo que eram hospitais intrafísicos, e tinham várias consciências ali, totalmente perdidas, sem saber que elas tinham dessomado. Em algum momento também eu percebi grande exteriorização pelos plantochakras, muito frio, né? Mas também não sei se era o campo ou se é aqui, porque aqui está 11 graus agora, já estou imaginando uma madrugada bem fria. E foi assim, em algum momento começaram a surgir um monte de nomes, os nomes da minha TENEPS. E, sei lá, eu achei que foi interessante porque quando eu levantei, eu precisei ir ao banheiro hoje, né? Eu tive diurese. E quando eu voltei, eu vi que eu peguei o caderno, em vez de pegar o caderno da Procin, eu peguei o caderno da TENEPS e ele ficou aberto, com todos os nomes ali. Não sei, de repente, acho que precisava de algum reforço aí energético, sabe? Achei legal. Mas, enfim, estou bem. Muito obrigada a todos aí, tá bom? Uma ótima semana. Boa noite. Boa semana, Cris. A Isabel já foi. A Zaide e o Toninho podem falar agora? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje fase 1 eu estava bem, já comecei com a circulação e exteriorização, o campo estava formado. E no arco voltaico com o Toninho, as minhas mãos se aqueceram bastante, enviei as melhores energias, e em dado momento parecia que eu estava com o pé no alto, assim, não estava no chão. E depois, ao receber também, senti bem, muito bem, uma chuveirada energética muito boa e muito calor, nossa. E no pilar, nós estávamos todos no aproximário, formou-se rápido, como um arco-íris, muita consciência e consim para ser assistida e para muita assistência. E estava tudo muito colorido hoje, eu não entendi por quê. Na conexão, eu não acompanhei hoje, porque eu apaguei, voltei, já estava no bolsão, e as minhas mãos vibravam de muita energia, muito, acho que era que o ectoplasma saía pela boca, precisei abrir a boca assim, ficar... E tive bastante calor. E fiz a assistência dirigida para saúde, para tudo, né? Para política, para os países em guerra, e estou bem. Boa semana a todos. Boa noite, Carlos, a todos. Boa noite. Boa noite, Tânia. No início, bem tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, deu para sentir muita energia. E aplicando, saíram muita energia das minhas mãos. No pilar, eu percebi que girou bem rápido. E na conexão e no bolsão, não tive percepção. Mas acompanhei e estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite, Toninho. Boa semana. A Tânia Bock. Olá, boa noite. Hoje, a primeira fase, eu estava ainda um pouco desconcentrada, porque eu não tive tempo de estudar antes, mas assim que começou a segunda fase, a Mel que aplicou em mim, e as minhas mãos estavam geladas, porque está muito frio aqui também, e de repente elas começaram a ficar fervendo, e ficaram quentes até agora. E a energia ficou circulando, e eu senti umas mioclonias. Depois eu aplicando, eu senti muita energia pulsando também,
e ela pulsava não só nas minhas mãos, mas entre as coxas, assim, como se tivesse uma esfera de energia pulsando no paracorpo da Mel, né? Achei essa fase muito rápida e depois, as outras fases, eu dei uma descoincidida e ouvi todas as chamadas, mas não me lembro de nada. Só sei que eu exteriorizei bastante energia também para onde fosse necessário, porque não está dando nem para escolher mais, né, do jeito que a coisa vai. Então, foi isso e boa semana para vocês. Obrigada. Boa semana, Tânia. A Mel, pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na primeira fase, diferente das outras vezes, eu consegui sentir a circulação das energias, né, pela primeira vez. Senti bastante os plantochakras, os palmochakras e principalmente o coronário. Na segunda fase, agora depois de ouvir o depoimento da Tânia, realmente nós estávamos muito conectadas. Porque quando eu apliquei, eu senti muito a ativação dos palmochakras. Começou com uma aragem bem forte e finalizou assim com choque, como se minha mão estivesse entrando em choque, né? Mas ativou também meu coronário, com bastante agulhada e coceiras, tá? E quando eu recebi, eu senti muitas pontadas no dedo médio da mão esquerda, e, como ela falou, na coxa interna do lado direito, né? Também senti circular a energia na lombar e no coronário. Na fase 3 do pilar, senti muita energização no coronário, nos plantochakras, na própria lombar, que é um lugar que realmente eu não sinto. Nessa parte interna da coxa, continuou circulando energia. Uma sensação aqui circular entre o laríngeo e o cardíaco, e sentir a energia vir em forma de ondas, assim, da direita para a esquerda, aqui na altura do meu frontal. Na fase 4, eu senti todas as conexões de uma forma bem parecida, não senti muita diferença, não. Muita salivação. Essa parte interna da coxa começou a circular muito mais. Eu senti como se fosse, quando você está na fisioterapia, e eles aplicam aqueles choquinhos, aí aplica o choquinho, dá aquela energizada e para, aplica, e eu fiquei sentindo assim o tempo todo. Uma sensação, não muito forte, mas uma pequena sensação de pressão aqui no peito, principalmente do lado esquerdo, e bastante energia no coronário e no frontal, tá? Já no bolsão, eu comecei a sentir, quando eu comecei o bolsão, eu senti como se eu estivesse sendo balançada. Bem de leve, assim, mas senti como se estivesse sendo balançada. A circulação das energias bem forte nas pernas, tá? Principalmente nessa perna direita, aí que pelo jeito foi o processo todo, né? E a lombar. Senti um pouquinho o meu umbilical, mas bastante o plexo solar. Foi o que eu senti mais no bolsão. Minhas ondas de calafrio foram poucas, dessa vez não tive muitas não, mas elas foram na forma horizontal, né? Geralmente eu tenho sentido elas na forma vertical, foi na horizontal. Exteriorizei bastante, então, de um modo geral, e defini aí meu quadrante vai ser o planetário, vai ser o 3, então exteriorizei bastante, né, para a América do Sul e a Antártica. E o que eu achei interessante foi que me surgiu um nome na cabeça, não sei de quem é, o nome é Ellen, com 2 L's, isso veio muito nítido, não sei quem é, então não sabia, exteriorizei para essa pessoa também. Não me senti muito concentrada nesse bolsão, não sei porquê, mas foi isso. Tudo bem, obrigada, até quinta para todos. Tchau, boa semana, Mel. A Márcia Cristina.
Boa noite a todos. Boa noite. Hoje foi uma multiplicidade de percepções. Até peço desculpas porque eu entrei atrasada. Eu estava tentando anotar pelo menos as palavras-chave e não me dei conta do tempo, né, que passou. Eu entrei, a Isabel estava falando. E eu fiquei muito alerta durante toda a atividade, do começo ao fim, pelo menos o que eu senti, né? E no final, até para não me esquecer, eu voltei 5 minutos antes do término. Eu sei que alguém falou que também voltou faltando 5 minutos. Foi exatamente quando eu voltei também. E na primeira fase, o EV não foi muito rápido, mas depois foi muito intenso, muito bom. E primeira e segunda fase, eu tive a intuição de deixar as mãos apoiadas no colo, mas com as palmas viradas para cima. No arco voltaico, a segunda fase, eu recebendo da Lázara. Logo de início, eu senti uma presença muito bondosa, amável, parecia uma energia feminina, mas eu não tive nenhuma visão, e de alguém que me queria muito bem. E então, uma presença familiar. E aí, eu senti como uma chuva de energia sobre as minhas mãos, que estavam viradas para cima. E as minhas mãos, eu recebi a energia pelos palmochakras. E elas foram ficando muito aquecidas e se expandindo. E depois eu comecei a sentir pelo coronário também. Então, eu recebi um banho energético e foi muito bom, muito agradável. Sou muito grata a Lázara, acho que ela não está aqui, né? Mas vou deixar registrado. E aplicando na Lázara, logo no início, eu comecei a sentir uma forte concentração da energia em torno da paracabeça dela, como se formasse um halo amarelo e denso, e que se expandiu também. Muito forte essa energia, e depois esse halo ele foi se espalhando por todo o soma dela. Então, eu não sentia a energia fluindo por dentro dela, eu sentia por fora dela, e era sempre energia amarela, também uma coisa muito boa. Na fase 3, pilar energético, ele foi se formando aos poucos. Logo eu percebi que tinha muita assistência ali, a presença de muitas consciências ali para receber assistência. E logo eu vi a imagem de uma mulher com vestido vermelho, bem vivo. Ela tinha o cabelo cacheado também, meio ruivo, com batom vermelho, uma presença assim muito extravagante. Aliás, vinha essa palavra na minha mente, extravagante. E eu não sabia se ela estava ali para receber assistência ou para fazer assistência. Talvez as duas coisas, né? E aí o pilar começou a rodar mais rápido, como se aumentasse muito a frequência, e a figura dessa mulher se desmanchou. É como se eu perdesse a sintonia com ela. E aí eu comecei a sentir uma doação muito grande, comecei a sentir algo saindo do meu umbigo, um desconforto grande no umbilical, como se estivesse arrancando alguma coisa pelo meu umbigo, provavelmente ectoplasma, e senti os meus ouvidos também muito quentes. Então, eu acho que era ectoplasma pelos ouvidos e pelo umbigo. Depois, eu vi uma outra imagem de um índio muito grande, muito forte, musculoso. Ele tinha o cabelo curto, daqueles cortados assim, retinhos, né? E um semblante sério, assim, meio bravo. E ele estava numa floresta. Eu senti até a presença de outros indígenas, mas eu só vi a imagem de um. E eu pensava,
de que região são esses indígenas, né? E me via que eles eram da América do Sul mesmo, provavelmente aqui do norte, da região norte do Brasil. E na quarta fase das centrais energéticas, na central da fraternidade, foi a única que eu senti calor, também numa forma de halo em volta do meu soma todo, uma coisa externa, um calor e o suor, eu comecei a transpirar até na raiz do cabelo, parecia que eu estava transpirando. Mas foi só na central da fraternidade que eu senti calor. O resto da atividade não senti nem calor nem frio mais. Na central da verdade, senti os plantochakras muito ativados. E uma percepção mais forte também, muita gente comentou que teve mais percepção nos planetas irmãos. Eu também vi uma imagem assim muito forte, marcante. Era um lugar escuro, com muitas pessoas caminhando, como se fosse um local todo destruído. Eu nem sei se era na Terra ou em outro planeta. E eram como se fossem retirantes, as pessoas caminhando em silêncio, uma sensação de sofrimento. E muitas mulheres carregando crianças. Eu vi as crianças assim, encaixadas nas cinturas, e tinha um rio, água correndo no meio, não sei se era rio, porque era um lugar muito escuro, nada tinha cor lá, era tudo meio preto. E eles caminhavam nas duas margens desse rio, né? Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Depois, na parte dos evoluciólogos, eu vi um rosto de um rapazinho olhando para mim bem de perto, cabelo bem preto, os olhos escuros, a pele bem clara. E o que me veio é que ele seria o filho do Bruno Covas, né? E ele estava com uma cara serena, mas é como se ele estivesse procurando uma resposta para alguma coisa. E na serenosfera eu tive bocejos e senti um mal-estar no estômago, e logo depois aquela sensação de um silêncio. De repente entrei num silêncio grande, e parecia que eu estava flutuando acima de tudo, como se eu estivesse acima do planeta, uma sensação muito boa, maravilhosa, ficar nesse silêncio, observando tudo. Acho que foi a Silvana, né, que comentou que na serenosfera se sentiu flutuando também. Na fase 5, logo no início também tive bocejos, e mentalizei minha oficina, bastante detalhe, eu estava bem alerta o tempo todo, e mentalizei também meu padrasto, né, que continua doente, enfim, até senti uma dor no ombro direito quando eu estava mentalizando para ele, e também tive a necessidade de focar nos governantes do país todo em geral, dos três poderes, né, principalmente da esfera federal, e nessa parte eu senti uma coceira na parte de fora dos olhos, sobre as pálpebras. Nunca tinha sentido isso, coçava dos dois lados. Em algum momento eu senti tontura, que eu nunca tinha sentido antes, umas 2 vezes, assim, rodou. E eu comecei a ter um mal-estar, dor no estômago. Eu não comi nada antes da atividade, a última vez que eu comi foi no almoço, e um peso dolorido no estômago, parecia que tinha um bloqueio muito forte energético na altura do estômago, e arrepios e bocejos. Aí eu voltei, então, como eu falei, 5 minutos antes, e eu também tive a intuição de fazer... tirar o ectoplasma. Então, eu fui cada chakra. Primeiro eu fiz o estômago porque estava doendo, tinha esse bloqueio forte. Depois eu fiz na sequência todos os chakras, e eu senti um alívio muito grande, um bem-estar muito grande.
E aí logo já veio o final, né? A Tânia falando para fazer a desassimilação, e eu fiquei muito bem. Muito bem, agradeço pela oportunidade, porque o trabalho foi muito intenso, por fazer parte desse grupo e estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Então, um abraço para todos e ótima semana. Tchau, Márcia. O Gesrael, sua vez. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Milton, talvez você esteja sendo intuído aí de um novo medicamento, um novo tratamento aí para fazer uma terapia. Presta atenção. Então vamos lá, fase 1. Instalei o EV, exteriorizei pelo chakra umbilical, que não é comum para mim. Senti também ativar o chakra básico. No arco voltaico com Isabel, recebendo, eu senti muita energia chegando pelo meu lado direito. Meu braço direito, inclusive, todo energizado. Depois, a percepção de luzes, claro, escuro. Senti ativar o chakra básico e vi luzes lilazes em círculo que cresciam. Aplicando, senti a energia fluir pelas mãos, os joelhos aquecendo, enviei energia de muito amor e paz. Na fase 3, senti a região da nuca, né, no cal, e a região do frontal toda. E voltei a sentir o básico. Na fase 4, na central da energia, agulhadas mesmo, fortes, no dedinho da mão esquerda. Planetas irmãos, tive um impulso de abrir a boca, tipo um espasmo assim, e fechar rapidamente. O evoluciólogo passou muito rápido, o Cris falou que a Central da Verdade passou rápido, para mim foi evoluciólogos, parece que a Tânia falou Planetas Irmãos e depois já falou Serenosfera. Planetas Irmãos também, eu visualizei um recipiente rosa, claro, redondo, alto, cheio de algo verde escuro, que me parecia como se fosse tipo verdura refogada. Foi interessante. Na serenosfera, uma consciência masculina com algo na mão e ele dizia: a minha eu suportaria. Não sei o que é. Na fase 5, eu estava partindo para o sono umas 3 ou 4 vezes, ouvi até minha respiração alterada, mas depois eu fui mesmo, porque eu voltei com a Tânia encerrando o exercício. Tive percepção nessa fase 5, mas não lembro de nada. E foi isso. Estou legal, estou bem. Agradeço a todos. Uma ótima semana e até quinta-feira. E vocês passam muito rápido, porque quando eu entrei já tinha acho que passado 1 ou 2 pessoas. Eu não sei como é que vocês conseguem ser tão rápidos assim. Bye, bye. Boa semana, gente. Só colocar no meu relato aqui. Ok. Eu pensei e visualizei cada aproximador, tenho criado esse hábito, e a extração do ectoplasma eu fiz antes da Aproxim, na chuveirada. Eu tomo um banho antes, aí eu já fiz antes, já me acostumei na TENEPS, agora estou fazendo todas as vezes. E eu lembro que logo na primeira fase eu vi um campo verde muito bonito, muitas árvores, e me veio na mente que esse trabalho de exteriorização de energia é muito antigo, muito mais antigo do que a gente imagina. Não é coisa moderna, não é coisa desse milênio, é muito antigo. E fase 2, eu recebi o arco da Tânia, né? Eu senti o frontal esquentar, muito agradável, mas quando eu estava fazendo o arco nela,
num dado momento, eu vi uma mulher sorrindo, ela olhou para mim e falou assim, hoje vai fazer hora extra. Aí eu olhei assim, eu estou na Procin ou eu estou no trabalho? Eu fiquei meio confuso na hora, você fala de hora extra, né? Mas deixa aí. Na fase 3, eu fiz a absorção, a esterilização, já estava muito descoincidida, né? Senti o pilar, né? Estava muito forte, mas passou muito rápido para mim. Só que num certo momento, e eu lembrei agora, quando o G falou, lembrei agora, uma pessoa chegou para mim com a pílula e falou, isso aqui é para você. Eu não lembro se eu tomei, mas me ofereceu. Aí eu lembrei da aula do Walter, falando da ectoplasmia, né, que pode ser criado medicamentos e tal. Então, foi isso. Alguém me deu alguma coisa. Não sei se era vitamina, não sei. Mas foi bem interessante também. Quando chegou nas centrais de energia, nas centrais, eu só lembro da central de energia. Perdi todas as outras, fiquei muito descoincidido. Às vezes eu me via de novo e senti o corpo muito descoincidido e muita energia saindo, apagava de novo. E foi assim o tempo todo. Não via o comando para o bolsão e terminei bem antes, que nem a maioria das pessoas aqui. Eu terminei uns 12, 13 minutos antes. Me sentindo muito bem, né? Muito revigorado, né? Mas é interessante que eu só lembrei agora quando o G falou a história da pílula, né? Foi bem interessante. Vocês lembram que há um mês atrás alguém falou que viu uma moça do meu lado, loira, chamada Carla? Alguém lembra? O Gotthard quer dizer que lembra, porque ele ficou me malhando um dia desse. Eu encontrei com essa moça ontem, que eu fiquei esperando. Eu sabia que ia encontrar com ela mais dia, menos dia, né? Eu vou resumir a história, vou fazer bem curtinha a história. Eu encontrei com ela, minhas intenções eram outras, que eu estou solteiro. Aí cheguei lá, fui conversar com ela no shopping e resumindo, mal comecei a conversar e comecei a falar de paradigma, de ressoma, de reencarnação. A moça tinha todos os sinais que era intermissivista, Walter, todos. Aí eu comecei a falar com ela e ela foi se entendendo. Conclusão, fiquei 2 horas fazendo tares com a moça. Acredita nisso? 2 horas. Aí a gente conversou, eu indiquei para ela alguma coisa para ela ler, mandei uns vídeos, falei da CIPEC e tudo mais, não sei o que e tal. Aí eu olhei para ela assim, você sabe que agora eu vou fazer tarefa com você, né? Ele não vai paquerar mais. Eu já senti isso também. Eu estou enrolado. Não é a primeira que eu vou lá conversar e acabo fazendo tarefa, porque as pessoas parecem que acho que os amparadores estão usando esse meu lado de solteiro para trazer as mulheres, aí eu fico lá fazendo. Isso não está legal, Walter. Isso não está legal, não. Vocês me ajudem aí, por favor. Acho que foi a Tânia que falou isso, né? Olha, uma moça bonita, loira, não sei o que e tal. Aí tu chega lá, se sabe essa moça. Mas foi legal. Alguém mais tem alguma outra sincronicidade? G, imagina se foi pela hipótese de uma fórmula aí no meu coronochakra. Né? E aí ele com cabelão, imagina só. Aí que vai atrair muito intermissivista mesmo. Bicho. Fala não, que eu fiquei frustrado. Não tem treino, né, Carlos? Quando o Newton falou daquela, parecia uma brisa, alguma coisa sobre o chakra, a gente pode colocar aí a hipótese do ectoplasma, né? Estava produzindo uma quantidade mais elevada de ectoplasma no coronochakra, e aí teve essa não é bem cabelo, né? Mas é a energia ali se formando. Né? É o neuroectoplasma que o Newton colocou hoje. É neuroectoplasma. 2 minutos. E a Márcia também comentou coisa de couro cabeludo, né? A Márcia também comentou. Ela chegou a molhar o couro cabeludo. Isso também é uma manifestação de produção do ectoplasma. Então, é interessante. Na área da cabeça. Né? E a questão aí que a Cris comentou, que ela referiu a um chakra aqui entre a testa e o couro cabeludo. Talvez seja soma, S-O-M-A. É um chakra também, ele é até relativamente comum na sensibilidade parapsíquica de um grande número de pessoas. E um outro que a Melissa comentou a semana passada, atrás do coronário aqui,
que é um chakra também chamado Bindu, também é um chakra muito ativado aí dentro dos parapsiquistas aí mais veteranos, né? Então, só para efeito, assim, de nomenclatura. Mas tiveram bastante sincronicidades hoje, né? Então, o fato de terminar antes, a APROCIM, o fato de retirar o ectoplasma no final da APROCIM, porque também a Márcia comentou que ela fez a retirada também no final da APROCIM. Então, é um dado interessante. Às vezes, seria interessante quando a pessoa termina a APROCIM com um leve ainda desconforto, fazer a retirada também do ectoplasma manualmente, né? Fazer a movimentação também, estado vibracional, exteriorizar, mas também promover a retirada, né, manualmente de um possível volume excedente aí de ectoplasma, né? Então, é interessante. Legal. Lembrando, né, domingo... O campo também, várias pessoas relataram que observaram o campo vibrante, né? Que o campo vibrou mais intensamente, várias pessoas relataram isso. Eu até, na hora que eu me sentei na poltrona, aquilo vibrava tanto, e é a mesma poltrona, o mesmo local que eu faço TENEPS. Eu falei, nossa, que diferença de campo, é impressionante, você consegue perceber a diferença de um campo da TENEPS com o campo da APROCIM. O campo da APROCIM parece um vulcão perto do, assim, vamos dizer assim, metaforicamente, né? Aquele negócio parece que vai eclodir, impressionante, né? É bem diferente mesmo. E lembrando... Talvez até, professora Virgínia, uma hipótese, né, dessa intensificação do campo seja justamente por ser um trabalho energético grupal, né? Então, seria a ressonância do campo em relação ao trabalho energético individual de cada um se integrando. Então, seria uma intensificação, um trabalho de potencialização do campo, que seria uma característica por ser grupal, né, que é a característica única, personalíssima da APROCIM em relação à TENEPS, né? É uma hipótese. Eu pensei nisso, e também porque não é a primeira vez que eu percebo essa diferença de campo, né? E pensei também nos objetivos, né? Porque a APROCIM, ela faz todo tipo de demanda assistencial, mas a gente tem o foco, tanto a Equipim como a Equipex, nas reurbanizações, né? Então, talvez, por ser um campo de muita formação de ectoplasma, a gente percebe a manifestação aí da produção ectoplásmica, né? Também pode ter esse fator também que potencializa. Eu acho que são vários fatores. Inclusive, eu queria comentar quando a Márcia falou desse local que ela viu, de pessoas que era tudo no escuro e as pessoas caminhando em silêncio. Não sei, mas para mim, na hora, me veio informação de transmigração. Mas foi uma informação que veio muito rápido. Até eu estava comentando com o Walter, a Cris também já me conhece, eu recebo muita coisa assim, vem aquela informação mental muito rápida, eu não tenho outras percepções, o meu negócio é mais, vem aquele bloco, aquela informação. Pode ser aí uma hipótese aí de um grupo de transmigrados, né? Mas fica aí para pesquisa, para a gente estudar isso. Uma outra sincronicidade também é que, durante a atividade, eu senti a vontade de instalar o pilar do quadrante holopensênico da América do Sul, né? E junto com a Mel, que também comentou que ela definiu que o quadrante holopensênico dela seria o terceiro quadrante, que pega a América do Sul e a Antártida, né? E a Virgínia também é isso? E eu já tinha não escolhido, mas o que acontece? Eu comecei a pensar em que quadrante eu iria trabalhar inicialmente, não porque a gente não possa mudar, né? E aí começou a aparecer coisa de Antártida para mim.
tudo. Eu entrava na internet, tinha lá alguma coisa de Antártida. Falei, já sei. Então, provavelmente eu vou trabalhar a América do Sul mais direcionada para a Antártida. E aí ele hoje falou para mim que na Procim ele tinha se decidido aí. Então ficou assim. Para mim veio também Antártida hoje. Não sei, Antártida e México, né? Mas o G já tinha falado também que ele escolheria a América do Sul. Mas aí, se ficar muita gente num quadrante só, eu mudo, tá, gente? Porque... a gente faz a redistribuição. Vamos deixar a coisa caminhar espontaneamente, né? E depois a gente... como é que a gente pode equalizar, né, essa coisa toda, o planeta todo. Mas é interessante. Eu queria falar, eu tive algumas sincronicidades, né, de ser intuída para ir para o quadrante 4, que é o da África, e depois fiquei em dúvida, porque numa Procim eu me vi sobre a Índia, né? Mas depois disso, eu tive uma projeção com a Isabel, atendendo no hospital infantil, e depois, essa semana, eu estava sozinha e falei, que lugar é esse? Eu ouvi, é o Quênia. Então, eu vou ficar com o quadrante da África, né? Porque eu achei que foi uma confirmação. Tá? Legal. Bacana, é isso mesmo. E lembrando, né, que domingo agora a gente tem o CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, e fica aí o convite para quem quiser apresentar algum tema, né, algum relato, alguma pesquisa. Até quinta-feira a gente fica esperando aí a contribuição de quem quiser participar, ok? O que mais? Ok. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Querem colocar mais alguma coisa? Não. Tudo bem? Eu acho que eu sei, porque só tem vindo as moças, eu estou fazendo tares com ela, porque eu não tenho amparador homem, é uma amparadora mulher. A senhora está com ciúme. Tá vendo? Isso aí. Porque eu tenho lembrança de vida com ela no passado e tal, mas eu estou brincando. Claro que não é, não. Tem nada a ver. Tomara que não. Tomara que não. Pessoal, boa semana. Quinta-feira, todo mundo na aula lá. As melhores energias. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau para todos.